Meu vizinho maluco destruiu meu encontro. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Eu sou o Maurício, tenho 19 anos, estou no primeiro ano da faculdade. Sinceramente, nunca pensei que um encontro pudesse se transformar num verdadeiro filme de terror, com baratas. Isso aconteceu na semana passada, e ainda estou tentando superar o trauma. Era uma terça-feira meio nublada, mas para mim era um daqueles dias que prometia. Eu vinha trocando mensagens com a Laura há semanas, sempre com aquele frio na barriga e expectativa de algo mais acontecendo entre a gente. A gente se conheceu na aula de metodologia científica, ela sentou do meu lado, e desde a primeira troca de olhar, eu já sabia que tinha algo diferente. Lembro da primeira vez que ela falou comigo, me perguntou se eu já tinha feito algum trabalho acadêmico seguindo normas da ABNT, e eu, nervoso, respondi que na época da escola já tinha feito, mas não sabia se estava certo. Ela riu, e a partir dali, começamos a conversar sempre. Na saída das aulas, às vezes andávamos juntos até o ponto de ônibus. Uma vez, ficamos esperando a chuva passar debaixo da marquise da cantina e ela me contou que morava com 2 irmãs e que sonhava em fazer intercâmbio. Sempre que ela falava, eu prestava atenção mais nela do que no conteúdo da disciplina. Laura tinha aquele jeito doce, curioso, mas também com umas tiradas sarcásticas que eu achava incríveis. Era o tipo de pessoa que te fazia rir sem esforço, que tinha opinião forte mas falava com leveza. Quando surgiu o trabalho em dupla, eu torci para cair com ela. Não precisei nem pedir, ela mesma sugeriu. O trabalho era para sexta-feira daquela mesma semana, e a gente acreditava que daria para resolver tudo em uma tarde, talvez 2 no máximo. Era uma pesquisa simples com formatação básica e um pequeno relatório escrito. A gente até comentou que, se rendesse bem, ainda dava para assistir um filme depois. Foi aí que combinamos de fazer o trabalho lá em casa. E por tudo isso, aquela terça parecia, para mim, o início de algo especial. Meus pais estavam viajando, tinham ido visitar uns parentes no interior e só voltariam no domingo. Seria só eu e ela. Achei o cenário ideal, trabalho de faculdade, um clima mais íntimo, talvez um filme depois, quem sabe algo a mais se o clima colaborasse. Eu limpei o apartamento no dia anterior, deixei um incenso separado, comprei refrigerante, chocolates, e 2 pacotes de Doritos, porque na última conversa ela disse que era viciada. Até organizei a playlist no Spotify com umas músicas mais tranquilas. Ela chegou por volta das 2 da tarde. Usava uma camiseta do Smiths e um moletom oversize. Linda como sempre. A gente riu, conversou um pouco, e aí fomos para a sala. Liguei o computador, um desktop velho, que já tinha seus bons anos de uso. Ele fazia aquele barulho clássico de ventoinha cansada misturado com estalos, e demorava uns minutos para inicializar tudo. Enquanto esperávamos, ela olhava as plantas na janela e comentou que gostava de lugares com personalidade, o que me deu uma pontada de esperança de que ela não ligasse muito para a modernidade da máquina. Quando finalmente conseguimos abrir o Word, começamos a organizar as ideias do trabalho. Eu puxei os arquivos de referência que o professor tinha mandado, e ela já começou a fazer anotações. Eu, como sempre, me encarreguei da parte que mais gosto, configurar o estilo dos títulos, subtítulos e parágrafos. Entrei na opção de estilos e comecei a aplicar a fonte, os espaçamentos, o alinhamento justificado e o tamanho das margens das páginas. Laura riu quando me viu ajustando os estilos com tanta atenção, e disse que parecia que eu estava preparando uma monografia. Respondi que era quase isso, e que uma boa apresentação valia pontos também. Tudo ia bem, até que, uns 20 minutos depois, veio o cheiro. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Um cheiro químico, meio queimado, meio esquisito, que foi tomando conta do ambiente. Era forte, mas ao mesmo tempo indefinido, como uma mistura de produto de limpeza com alguma coisa velha e azeda. Fui até a cozinha, olhei o fogão, abri o forno, chequei a lixeira, nada. Fui até o banheiro, levantei a tampa do vaso, até puxei o tapete para ver se tinha alguma coisa ali. Nada também. A essa altura, Laura já estava franzindo o nariz e perguntando se alguém no prédio costumava queimar coisas. Abri as janelas para ventilar,
torcendo para ser só um incômodo passageiro. Mas quando fui até a sacada, o mistério se revelou. Lá embaixo, no pátio da garagem, estava o meu vizinho de baixo, o Sr. Ramiro, com vários frascos abertos ao redor. Ele usava luvas de borracha azul e mexia num balde com algo que espumava. Depois, começou a despejar o conteúdo diretamente nos ralos do chão, um por um, com o maior cuidado do mundo, como se estivesse conduzindo um experimento de laboratório. Eu já estava achando tudo aquilo surreal, mas o pior ainda estava por vir. Depois do líquido, ele pegou uma lata de metal pequena, pendurada num fio de arame, encheu com um pó branco e acendeu com um fósforo. A fumaça subiu na hora, densa, com um cheiro ainda mais agressivo. Então, com a maior naturalidade do mundo, ele abaixou a tampa de uma caixa de passagem de esgoto e colocou a lata lá dentro, como se fosse um ritual macabro. O cheiro vinha dali, com certeza. Só que o que eu ainda não sabia era que aquilo não era só um cheiro, era o prenúncio de um verdadeiro pesadelo. O Sr. Ramiro tem cerca de 50 anos, é um dos membros do conselho do prédio e, em quase todas as situações, age naturalmente. É o tipo de vizinho que sempre aparece nas reuniões, que ajuda a resolver pequenos problemas e faz questão de lembrar todos sobre as datas de dedetização e manutenção. Sempre andou com uma prancheta na mão e tem um jeito metódico de lidar com as coisas, até aí, nada de anormal. Foi por isso que, naquele dia, tudo pareceu tão fora do personagem. Ver ele usando luvas de borracha azul, misturando líquidos espumantes e pendurando uma lata com pó branco num fio de arame aceso, parecia coisa de outro mundo. Era como se o Sr. Ramiro tivesse surtado por um instante, embarcando numa experiência maluca que ninguém ali esperava. Eu tentei ignorar, achando que talvez ele soubesse o que estava fazendo, afinal, ele quase sempre sabe. Mas aí começou. Primeiro, uma barata apareceu andando meio tonta pela cozinha, como se tivesse sido expulsa do próprio esconderijo. Era grande, daquelas que fazem barulho quando correm. Eu disfarcei, fui lá e pisei nela com toda a sutileza possível, empurrei para baixo da pia, rindo de nervoso, tentando fingir que não era nada demais. Laura nem notou, por sorte. Ou talvez tenha preferido fingir que não viu. Eu voltei pro computador como se nada tivesse acontecido, tentando retomar a concentração. Mas foi inútil. Depois de alguns segundos, levantei e fui até a cozinha só para dar uma olhada, torcendo para ter sido um incidente isolado. Espiei com cuidado por cima da pia, cheguei a baixar e verificar debaixo do armário com a lanterna do celular. O ambiente parecia calmo de novo, silencioso. Respirei fundo, tentando me convencer de que talvez tivesse exagerado. Poucos segundos depois, vi uma segunda barata sair lentamente do ralo da pia da cozinha. Tentei ser rápido e silencioso, mas dessa vez Laura notou o movimento e virou o rosto na mesma hora. Não disse nada, apenas levantou uma sobrancelha. Enquanto eu ainda processava o que estava acontecendo, uma terceira apareceu do lado do micro-ondas. Em seguida, duas vieram debaixo do armário da pia, correndo como se estivessem fugindo de um incêndio subterrâneo. Foi como se tivessem acionado um alarme invisível e todas começassem a emergir ao mesmo tempo, como num ataque coordenado. Meu chão virou um campo minado de baratas em desespero. O que tinha começado como um simples contratempo virou, em poucos minutos, uma cena apocalíptica. E mais duas pelo ralo da pia. Mais três saíram de dentro do armário debaixo da pia, armário que eu tinha limpo no dia anterior. Eu travei. Laura olhou, se levantou devagar e perguntou: "Isso é?" "Baratas", eu respondi, mas a verdade é que eu estava completamente perdido. Não fazia ideia de onde estavam vindo tantas, parecia impossível. Eu olhava ao redor e tinha a sensação de que o apartamento inteiro estava se abrindo por dentro, revelando passagens secretas de onde elas escapavam. Minha voz saiu trêmula, tentando soar firme, mas por dentro eu estava em pânico, confuso, tentando entender como aquilo podia estar acontecendo justo naquele dia. Mas aí foi como se algum botão tivesse sido apertado no universo. As baratas começaram a surgir de todos os lados. Abri a porta do banheiro e vi algumas saindo pelo ralo do box. Outras pela lavanderia. Quando voltei para a cadeira onde a gente estava sentados fazendo o trabalho, havia uma subindo lentamente pelo encosto,
como se estivesse prestes a tomar meu lugar. Congelei por um instante. Era como se o apartamento não fosse mais meu, como se eu tivesse sido expulso, e elas agora fossem as donas do território. A cena me fez arrepiar inteiro. A Laura viu a mesma coisa que eu, arregalou os olhos e deu um passo para trás, tremendo de nojo. Era uma sensação horrível de impotência, como se a casa tivesse sido tomada por uma força que eu não conseguia controlar. Laura gritou, eu tentei pegar uma vassoura, mas a situação já estava fora de controle. Eu não sabia o que fazer. Não dava tempo nem de reagir direito. Uma barata tentou subir pelo meu pé e, nessa hora, a Laura já estava em cima do sofá, tentando não encostar em nada. O que está acontecendo? Ela gritou. Eu, suando frio, olhei pela janela de novo e vi o Ramiro ainda jogando os produtos nos ralos, como se estivesse em missão de extermínio. Desci voando os 2 lances de escada. O que o senhor está fazendo? As baratas estão invadindo meu apartamento. E ele, com a maior calma do mundo. Eu combinei com o síndico que hoje ia dedetizar o encanamento do meu apartamento e dos andares de baixo. Escolhi esse horário porque geralmente tem pouca gente no prédio durante a tarde. Tô usando uma solução que eu mesmo preparei com base nos produtos da última dedetização. Funciona, que é uma beleza, só não sabia que elas iam subir antes de morrer. Eu quis gritar, chorar, sumir. Tive vontade de pegar os frascos da mão dele e jogar tudo na cabeça dele. Mas me segurei. Voltei para cima correndo. Já encontrei a Laura na porta com a mochila nas costas. Ela disse: Maurício, acho que é melhor a gente terminar o trabalho outro dia, quando as coisas estiverem mais calmas. E foi embora. E não foi tipo, vou ali e volto. Ela foi embora com aquele olhar misto de nojo e decepção, como se o apartamento fosse uma caverna medieval tomada por criaturas grotescas. Nem quis saber se eu estava bem, se precisava de ajuda, só saiu, tentando manter distância da porta e pisando com cuidado, como se o chão também estivesse contaminado. Eu fiquei parado, segurando uma vassoura, cercado por pelo menos uns 20 insetos correndo em volta do meu pé, sem saber se varria, se chorava, se pedia desculpas pro universo. Me senti pequeno, derrotado, como se tivesse fracassado em algo muito maior do que um encontro. Era como se o apartamento tivesse cuspido para fora qualquer chance de romance, e me deixado ali, sozinho, cercado por medo, vergonha e baratas. Naquele momento, me dei conta, meu primeiro encontro mais íntimo com a Laura tinha sido arruinado de forma irreversível. Não por uma gafe, um mal-entendido ou uma distração, mas por uma horda de baratas surgindo dos ralos, armários e até pelas janelas, tudo isso por causa de um experimento improvisado do Sr. Ramiro, que naquele dia resolveu misturar fórmulas misteriosas e jogar nos insetos do prédio, bem na hora em que tudo o que eu queria era um pouco de tranquilidade e conexão com alguém especial. Fiquei ali parado, no centro da sala, cercado por patas e asas, sentindo a derrota não só do encontro, mas da minha própria dignidade. Passei as próximas 3 horas exterminando o que dava, depois liguei para a dedetizadora, e eles só podiam vir no dia seguinte. Dormi no sofá com todas as luzes acesas, vassoura de um lado, chinelo do outro, e coloquei um balde com água sanitária em cada ralo. Até hoje, toda vez que vejo uma barata, me lembro do olhar de pavor da Laura e do moletom dela subindo apressado pela escada. Foi uma cena tão marcante que às vezes me pergunto se ela também revive aquilo toda vez que vê um inseto. Nunca mais marcamos nada sozinhos, e os poucos momentos em que nos encontramos na faculdade foram breves, com um leve desconforto no ar. Ela continuou simpática, educada, mas mais distante, como se algo tivesse se rompido e não pudesse mais voltar ao que era. O trabalho? Terminamos por chamada de vídeo no dia seguinte. Ela até tentou deixar o clima leve, soltando piadas do tipo, espero que o trabalho não saia infestado também, mas eu percebia nas entrelinhas que, por trás do tom bem-humorado, havia uma barreira que não existia antes. A conexão que estava nascendo ali, morreu junto com a primeira barata. Até hoje não sei se tenho mais nojo do Ramiro ou das baratas. Mas sei que, da próxima vez que eu quiser impressionar alguém, vou incluir na lista, verificar se meu vizinho maluco está testando dedetizações caseiras.
Porque o que era para ser uma tarde tranquila virou um dos episódios mais constrangedores da minha vida. Fiquei dias revendo mentalmente cada detalhe, tentando imaginar como aquilo poderia ter sido evitado. E você? Já passou por alguma situação parecida, onde tudo saiu completamente do controle, justo quando você mais queria causar uma boa impressão? Deixe nos comentários. Comentário do curador. Esta situação causa certo choque. Parece cena de filme, mas o pior é que dá pra sentir o desespero em cada detalhe. O mais triste é ver como algo tão fora do controle pode estragar uma conexão que estava nascendo. E o Ramiro? Ultrapassou todos os limites do bom senso. Fico pensando na situação do Op, que ficou marcado por algo que nem era culpa dele. E a Laura? Até entendo ela ter se afastado. Claro, dá pra entender o susto, mas no fundo eu acho que ela poderia ter dado mais uma chance, já que o Maurício não teve culpa nenhuma do que aconteceu. Essa é uma história hilária pra quem lê, mas que deve ter sido traumática pra quem viveu. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.